Campina das Missões e Prudentópolis, 19 horas. Olá, este é o podcast O Fala Sozinho, eu sou o Martim e este é o Lucas. Olá, pessoal! No episódio de hoje a gente vai discutir o conflito entre Ucrânia e Rússia. Estamos gravando agora em março, início de março, e há poucas semanas, após crescentes tensões entre esses dois países, a Rússia invadiu o seu país vizinho. Hoje eu vou ficar mais como moderador, como um entrevistador, porque, como vocês provavelmente sabem, eu sou arquiteto, gosto muito de política e tal, mas não sou muito afeito ao mundo militar. Então isso não é muito da minha praia. Já o Lucas, ele é egresso do Exército, ele tem muito mais experiência nisso e ele gosta do assunto, então ele pesquisa, lê muito. Então hoje o Lucas vai ser o entrevistado do dia. Lucas, o que está acontecendo na Ucrânia exatamente? Puta pergunta difícil, né, cara? Tipo, eu acho que ninguém sabe direito, nem quem tá na Ucrânia mesmo tem noção. É um conflito, uma guerra, uma invasão ou uma operação militar especial, como queira, que vem dando sinais que ia acontecer há muito tempo, né? E se a gente for ver, é um conflito que já se estende há muito tempo. Tem muitas mortes e a escala é grande. Desde 2014, o pau tá quebrando pesadamente lá, né? Com essa questão pró-Rússia. Então é coisa que não começou agora, não foi ontem ou essa semana que começou. Não. E esse é um dos pontos mais difíceis de se pensar de todo esse conflito, porque assim, você pode apontar como essas últimas semanas como o início do confronto frontal, de fato, entre Estado russo e Estado ucraniano. Mas combates e tensões de grande porte vem acontecendo desde 2014. E esse é o ponto que a gente tinha mais conversado. Você pode falar que começa em 2014, mas você pode apontar 1 milhão de inícios para esse conflito e para essas tensões, que a gente chama de Ucrânia e Rússia, mas vai muito além. Uhum. Tem toda a questão da OTAN e do Pacto de Varsóvia, que é coisa que vem lá de antes, né? Por exemplo, do fim do Pacto de Varsóvia e a permanência da OTAN e a seguinte expansão da OTAN é uma coisa que foi bem antes de 2014, né? Foi após o fim da União Soviética, então a gente já está falando de década de 90. E tem toda a questão também da própria época da União Soviética, o fato da Crimeia não ser parte da Ucrânia, historicamente, né? Inclusive a Crimeia é um estado, uma província muito misturada, né? De várias etnias. Então realmente ela não é historicamente ucraniana. E isso foi feito pelo Khrushchev, se eu não me engano, que passou burocraticamente na época, porque era tudo União Soviética, ele passou a Crimeia para o nome da Ucrânia, mas na época não fazia diferença, né? Mas na época, depois que se separaram as repúblicas socialistas recém-independentes e tal da União Soviética, começou parte desse problema, né? E eu acho que só para a gente dar um background assim, do que está acontecendo mais objetivamente, assim. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, né? Se informando aí, Twitter 24 horas. Mas é bom a gente traduzir, né? É uma guerra de informação que a gente recebe informação de tudo quanto é lado e muita informação enviesada e muitas vezes mentirosa. Então é difícil tu saber exatamente onde está a verdade. Então é bom a gente tentar ir um pouquinho mais para o fato objetivo e deixar o nosso ouvinte formar as opiniões deles, né? Total, e a gente falou muito sobre isso também, que é uma guerra, né? É um conflito armado. Todo número, toda informação que você está vendo agora faz parte desse conflito. O jornal está sendo usado para isso, e isso é uma coisa natural, assim, tipo, não é de se espantar. A gente está vendo censura e está vendo russofobia de vários jeitos e várias formas, então, tipo, qualquer informação que você recebe agora, você tem que aceitar isso e ver ela dessa forma. Ela é, eu não digo nem tendenciosa, ela é comprometida. Ela tem um problema nela que é durante o período de guerra, então não tem como falar assim, qualquer informação é livre. Mas
Vamos dar um panoraminha bem de leve assim, sobre essa operação militar especial / invasão / guerra entre Rússia e Ucrânia. Primeiro traduz o que é Operação Especial de Guerra, é isso? Uma operação especial militar. Militar. É o nome que o Putin deu para destruir todo o exército e entrar no território dentro da Ucrânia e trocar o presidente, basicamente. Você pode chamar a garrafa do que você quiser, ela ainda é uma garrafa. Exatamente. Não, mas vamos pegar esse ponto de 2014, né? Que eu acho que é um ponto fixo ali, que a gente pode ir bem próximo, assim. 2014 rolou toda aquela treta de um golpe de Estado, basicamente. Assim, não cabe entrar em muito detalhe, mas tem documentário, tem um monte de informação a respeito, mas foi uma revolução laranja, né? Como o pessoal gosta de chamar ela. Foi um movimento que começou com a ideia de entrada na União Europeia por parte da Ucrânia. Isso foi muito popular entre segmentos da população, que é uma população que, se você for ver, eles têm, entre aspas, todos os motivos para ter um receio comunismo soviético e, por causa disso, da Rússia, de certa forma, do Império Russo, do tempo de dominação que eles passou. Eles têm altos traumas, né, aquela região ali. E isso foi muito aproveitado na época, porque se a gente for ver, todo esse movimento pró-União Europeia, que foi apoiado por população civil e comum, mas também por muito simpatizante nazista, simpatizante nacionalista, foi muito noticiada e impulsionada por mídia do Ocidente e tudo mais. Se você for ver, você pode colocar isso aí como um começo em 2008 ainda, quando os Estados Unidos deu um sinal para a Geórgia e para a Ucrânia que tinha intenção e tinha possibilidade deles entrar para a OTAN. Com esse cenário lá na Ucrânia de entrada na União Europeia ou não, com a decisão do então presidente de não entrar na União Europeia e suspender as negociações, se deu uma série de protestos, Euromaidan, tem documentário, Inverno em Chamas, eu vi, super sensacional, pesadíssimo, mas é muito legal, mas nele você consegue ver também um certo viés anti-Rússia e de certa forma afastar totalmente a sociedade ucraniana da Rússia e do Putin e tudo mais. Durante esses protestos e esse movimento de derrubar o presidente, uma luta contra a corrupção super vaga também, e o Estado ucraniano é um dos mais corruptos do mundo naquele ranking, ele está para baixo do Brasil, bem para baixo. Então eles tinham mesmo uma questão com a corrupção e foi uma das armas utilizadas assim para mobilizar as pessoas. Eu sinto que foram esses dois os eixos, assim, um sentimento anti-Rússia baseado no passado, em uma distorção do passado, e não só uma distorção do passado, mas uma utilização do passado de fato, e essa frente anticorrupção. Assim. Isso mobilizou muita gente e derrubaram o presidente, o que muita gente considera golpe, assim como foi aqui no Brasil em 2016, com a Dilma, e a gente pode ver similaridades mesmo. Dizem que houve influência dos Estados Unidos. Eu não tenho informação se isso já é documentado exatamente. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que tem todo o movimento ali por trás dos panos e talvez daqui a uns 20 anos, quando abrirem os arquivos da CIA, talvez a gente perceba. Tanto que aqui no Brasil a presidente foi espionada, né? E isso já mostra que há alguma interferência. E provavelmente esses boatos de que os Estados Unidos mexeram com o sentimento anti-Rússia e anticorrupção da Ucrânia, é bem provável que eles realmente tiveram uma participação. Os Estados Unidos está envolvido em absolutamente todo o movimento político, se você for ver, de alguma forma ou de outra. Seja incentivando, seja combatendo, a gente sabe da natureza dos Estados Unidos. Isso aí é uma política de Estado, de se interferir para manter os seus interesses. Que eu saiba, ainda não saiu nenhum documento, assim, nenhuma coisa inegável, mas saíram os áudios de uma conversa da subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, falando com o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia e falando sobre quais seriam as melhores pessoas para conversar. Assim,
eu recomendo que se ouça. É uma coisa que demonstra os Estados Unidos agindo dentro da Ucrânia pelos seus interesses, mas não é, tipo, o documento final. Mas, enfim, voltando lá. Com toda essa tensão, esses conflitos na Euromaidan, protestos em 2014, enquanto isso estava acontecendo, devido ao caráter que a população da Ucrânia já vinha percebendo, o caráter do governo, e o caráter dessas manifestações, e o caráter da mudança que as pessoas estavam pretendendo, que tinha um caráter extremamente nacionalista e, em parte, russofobo, ao ponto de excluir a língua russa das escolas, tudo mais, coisas desse tipo. Duas regiões, a região de Luhansk e a região de Donetsk, que compreendem Donbas, que é uma região maior, elas decidiram por declarar independência e criaram as duas repúblicas, a República de Donbas e a República de Donetsk, República Popular de Donbas e República Popular de Donetsk. Isso imediatamente gerou um conflito entre Rússia e entre essas repúblicas e a Ucrânia, que não reconhecia elas, obviamente. E é aí que começa o conflito armado de fato. Artilharia, linhas de frente e tudo mais. É aí que se divide uma linha de contato ali. Esses rebeldes, obviamente, eles eram apoiados pela Rússia, eram e são, como agora a gente pode ver mais do que nunca, eles trabalhando como um único exército. Os exércitos das repúblicas, nesse momento, trabalham em cooperação total com o exército russo. Mas até então elas não eram reconhecidas pela Rússia também, né? É bom lembrar isso. Oficialmente isso aconteceu semana passada, eu acho que na véspera da invasão, né? Exato. Elas até 3 semanas atrás, elas não eram reconhecidas. A Rússia tratava elas como territórios ucranianos que tinham uma questão civil-militar ali, de uma confusão dentro do Estado ucraniano. Não eram, e assim, eu digo que recebiam apoio, tanto pelo apoio humanitário, que é de fato conhecido e explícito, mas também pelo apoio logístico, apoio militar, que obviamente, que isso não é declarado, mas obviamente que tinha. Assim como os ucranianos tiveram de CIA, MI6 e tudo mais, serviço de inteligência. No fim é quase uma guerra por procuração, né? Rússia e Estados Unidos não estão se enfrentando diretamente, mas estão através de terceiros, né? Tipo, assim, a Ucrânia, ela já era uma área de interesse há muito tempo. De interesse... Saiu um vídeo do Biden agora, quem puder ver, procura, um vídeo dele de 1997, dizendo que onde geraria tensões seria no Báltico e no leste europeu. Se fosse para criar tensões de fato com a Rússia, seria ali. Então, é um território que já paira uma questão em cima dele há muito tempo, tanto da influência russa como o interesse do, pode se chamar de Ocidente, de se aprofundar cada vez mais dentro do território russo e na área de influência russa. É o que eu falei sobre os protestos. Esse lance que você falou de uma guerra por procuração. Tipo, a gente pode falar talvez que a guerra por procuração tenha começado em 2014, mas tipo, as tensões elas vêm desde sempre, assim, tipo, desde daquele lance que eu falei, da OTAN em 2008 ter oferecido para a Geórgia e para a Ucrânia, tipo, é um movimento total assim, de agressão, se for ver. Assim. Você pode ver como não, falar assim, whatever, tipo, mas não, é mundo real, né, gente? Tipo, não tem como não considerar uma forma de agressão. Mas, enfim, aí 2014 começa o pau, começam voluntários do mundo inteiro, tanto de um lado quanto do outro, e lá nessa guerra de proxy, você pode falar, que devido esse lance de guerra por procuração, porque são duas potências se aproveitando de causas regionais ali, de fato, e estimulando sentimentos. Tanto a Rússia percebendo a oportunidade, já que o Estado ucraniano está tendo esse caráter mais nacionalista, mais russofobo, essa região que é, assim, ela é habitada por muitos russos e muita gente que fala russo e tem simpatia pela Rússia. É claro, os caras se aproveitaram tanto quanto a União Europeia e os Estados Unidos se aproveitaram do sentimento do pessoal mais do Oeste, né? Mais europeizado, mais
sofobo, não digo nem um sofobo, mas assim, mais independente da Rússia, sei lá, o sofobo também. Mas então, aí até agora ficou nessa, saca? Tipo, ficou nesse combate de agressão, de provocação e de linhas bem fixas. Basicamente provocação. Até então, esses 8 anos são tipo, a artilharia indo de um lado, a artilharia indo de um outro. A Ucrânia, assim, eu insisto em falar disso porque não é... Você não vê muito, assim, mas a Ucrânia cometeu diversos crimes de guerra pesados contra a própria população. E isso não é um discurso pró-Putin, isso é fato. Tem documentário não só russo, tem documentário de uma repórter francesa, sensacional, aliás, onde ela mostra, ela tá lá em Donbass agora, mostrando escolas sendo bombardeada e tudo mais. Tem monumento em Donbass, em Donetsk, na cidade de Donetsk, tem um monumento pelas pessoas que morreram num bombardeio a uma praça. Então, desde então, tá essas violações de cessar-fogo, tá esses combates esporádicos, até chegarmos nesse momento. E tem essa questão realmente da russofobia que vem sendo denunciada pelos russos há anos, né? Que pessoas nessas regiões, em toda a Ucrânia, mas em especial nessa região, têm sido atacadas pelo governo ucraniano, e aí a gente tem um estado atacando gente de uma certa etnia. Então é o que ainda bota mais gasolina nesse fogo, né? É a justificativa perfeita, né? Tipo, e assim, o pessoal viu essa justificativa vindo a 500 quilômetros de distância, porque a galera sabe o que está acontecendo, assim, a galera que tem o poder, que está vendo as paradas, que está acompanhando a inteligência, assim, se eu vi um documentário de uma francesa filmando as pessoas, o exército ucraniano bombardeando cidade civil, não é possível, porque a CIA não viu também, sabe? Então, essa justificativa já estava vindo há algum tempo, e é uma justificativa, sim, se fosse só esse o interesse da Rússia, seria, tipo, é que, claro, não é só esse, tem muitos outros que a gente não conhece, outros que a gente imagina, mas se fosse só esse, seria humanitário, ponto, porque realmente está acontecendo uma parada pesada lá, mas, obviamente, não é um interesse humanitário dessa invasão, mas só para deixar claro. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante, que é muito importante, que é os acordos de Minsk, né, que rolaram durante todo esse tempo. Com o apoio da Rússia, o apoio diplomático, e com a declaração de independência dessas regiões, e, se não me engano, foi durante os acordos no formato normando, que é França, Alemanha, Ucrânia e Rússia. 4x4, que eles chamam. Acho que é isso, mas não importa tanto. Foi assinado esse acordo de Minsk, os dois, né? Mas o que mais importa é o segundo, que ele revela muitas coisas sobre esse momento, assim. O acordo de Minsk, ele foi assinado relativamente cedo, assim, nessa crise, se você for ver. Ele foi assinado no dia 5 de setembro de 2014. E alguns dos pontos, eu recomendo todos eles, são 12 pontos apenas, assim, do protocolo. E alguns deles são como assegurar o cessar-fogo imediato por ambos os lados do conflito. Mas um que eu acho interessante é esse aqui, que é o número 3, que é descentralizar o poder, inclusivamente através da aprovação de uma lei ucraniana sobre a descentralização do poder, nomeadamente através de uma lei sobre o regime provisório de governança local em certas zonas de Oblast, região de Donetsk e Lugansk. E esse artigo, esse ponto do Acordo de Minsk, ele mostra que não era uma coisa de deixar de fazer parte do território ucraniano. Essas regiões, elas queriam se proteger da legislação que estava sendo passada pelo governo ucraniano. Essas regiões são as que mais tiveram voto comunista, se você for ver na tabela lá por região de quem votou em quem. E as leis anticomunismo passaram faz tempo já na Ucrânia. É proibido o Partido Comunista e tudo mais. Tu sabe desde quando? Porque eu tenho visto também gente se referindo a uma perseguição aos comunistas. Não só aos russos, mas também aos comunistas. Manifestantes em geral, assim, de movimento socialista e tudo mais, estão sendo bem perseguidos, assim. Esses dias saiu foto de um líder da juventude comunista, eu acho que
apanhou pra cacete lá, o pessoal pegou ele, uma merda. Mas eu acho que foi em 2014, 2015, assim, se não me engano, que já passaram a lei anticomunismo. Foi bem cedo. Ó, uma notícia aqui do vermelho.org, o portal de notícias do PCdoB, em 2016, 25 de janeiro de 2016. Perseguição a comunistas ucranianos é ataque ao direito democrático. E daí tem várias outras notícias dessa época. 2018 também, do PCB, daí partidos denunciam perseguição aos comunistas da Ucrânia. É isso aí, parece que não é de ontem também, não é de ontem, não é de hoje, essa perseguição aos comunistas na Ucrânia. Não é, e isso é um argumento que tem sido usado pela Rússia e pelo Putin, em específico, pelo Lavrov também, o Lavrov fala disso direto. Lavrov, só para quem não sabe, é o ministro de Relações Exteriores, né, da Rússia. Isso, Sergei Lavrov. Tem uma anedota russa que é: se você não quiser conversar com o Lavrov, você conversa com o Shoigu. O Shoigu é o ministro da Defesa. Anedotas virando realidade. Mas então, esse acordo de Minsk, esses posicionamentos da Ucrânia, têm sido a justificativa e, de certa forma, porque assim, a Rússia não declarou guerra oficialmente, né? Mas é o casus belli da Rússia. E é o que eles estão falando, né? Peacekeeping troops. A gente tá indo lá para manter a paz. É uma justificativa cara de pau, né? Puta que pariu. Mas, assim, é a justificativa que a galera usa. Tipo, eles estão usando exatamente a fucking mesma, assim. Aquele meme do Putin. I just want peace. A little piece of Ukraine. A little piece. Just a little piece. Esse é o louco, porque, assim, toda essa conversa de Minsk, todas essas leis que foram sendo passadas, não é como se o Putin tivesse chego naquele pronunciamento lá, o Império das Mentiras, um dos pronunciamentos mais antes não, né? Na hora que estava começando, ele começou a falar, a operação começou, de fato, foi super sincronizado. Tem um depoimento de uma galera na Ucrânia que na hora que começou a ver o vídeo, na hora que ele falou que acho que nação russa, algo assim, na hora que ele fala isso, a galera começou a ouvir bomba explodindo. Nossa. Puta que pariu. A galera... Tipo, é um negócio artístico quase, né? Ensaiado. Não. Qualquer história sobre a Rússia, sobre a União Soviética, nossa, vira uma mágica. É espetacular. A galera inventa alguma coisa pra ficar maneiro. Mas então, esses argumentos que ele tá usando, sim, você pode considerar eles fracos, pode considerar o que for, mas não é como se ele estivesse usando agora só. Da mesma forma que esse argumento da influência do Oeste na Ucrânia, tentando interferir de certa forma na segurança nacional da Rússia, não é o argumento que é usado, começou a ser usado agora. Se a gente for ver, eu acho que é um dos discursos mais sensacionais do Putin, assim, novamente, sem pagar pau pro Putin, não gosto dele, homofóbico, autocrata é uma palavra de forte, mas meio que fundamentalista religioso. Eu acho que ele tá, sei lá qual que é a posição daquele cara. Muito doido. É que assim, eu não sou especialista, eu faço filosofia, galera, eu não faço relações internacionais. Sim, eu tô falando tudo do ponto de vista filosófico. Não, mas enfim, assim, um dos discursos mais fodas dele é o que ele deu no Conselho de Segurança da Europa, acho que é isso. É na Croácia, o discurso de 2009. Pesquisem Putin 2009 e Croácia, que é um discurso que ele fala justamente o que ele está falando desde sempre, que é essas reivindicações de segurança para a Rússia, que o Estado russo não se sentia seguro, e assim, não é com posicionamentos pontuais da aliança anglo-estadunidense /europeia /OTAN. Não, é da estrutura mesmo de tratar a Rússia como um adversário. E ela nunca se sentiu confortável com isso, sabendo que tem um adversário. Então, todas as justificativas que estão sendo usadas e todo o clima que foi criado para chegar nesse momento, você pode considerar ele falso, você pode considerar ele fraco, você pode considerar que essas justificativas não sustentam, mas ao menos elas são consistentes com o discurso, sabe? Não é como se fosse uma coisa criada de repente. Não é como se os caras estivessem falando assim, de repente falasse assim, a Ucrânia quer ter armas nucleares.
Não foi de repente que eles falaram. O Zelensky falou o negócio. Então, todas as justificativas deles, sim, tem uma base retórica, no mínimo. Sim. E tem essa questão do próprio Zelensky ser um cara totalmente despreparado, né? O cara é um comediante que, inclusive, para quem não sabe, ele ficou famoso, ou ficou mais famoso, sei lá, depois que ele fez uma série onde um professor dá um discurso contra a corrupção, esse discurso viraliza, e daí esse professor é eleito presidente do país. Então as pessoas, na vida real, acharam, tá aí, boa ideia, vou votar nesse cara que fez o professor. Ótima ideia. Deu muito certo. Daí tu bota um comediante, um palhaço, pra brigar com um cara que é governante de um país há 20 e poucos anos, foi agente da KGB, tem toda uma história, toda uma estratégia. Sabe, não vai dar certo. E o Zelensky vem provocando há muito tempo, né? Não é de ontem, não é de hoje que ele provoca e assim, até tem essa questão, provocação por provocação, não sei se justifica uma invasão, né? Mas assim, como tu bem falou, é uma questão muito séria que, assim, as mortes não começaram hoje, as mortes vêm há tempo, perseguição há tempo, e daí tem quem diga, inclusive é uma coisa que eu queria te perguntar, tem quem diga que o Putin vem tentando resolver esse problema diplomaticamente há anos. E tu, inclusive, já falou desses discursos dele anteriores, de 10, 12 anos atrás. E dizem que agora ele foi obrigado a tomar uma ação militar. Isso é verdade ou é uma passada de pano de gente que é pró-Rússia ou anti-OTAN? Eu acho que é muito difícil falar assim, ele esgotou todas as alternativas diplomáticas, ele tentou, porque assim, é botar ele num pedestal que não é dele, né? Falar assim, não, ele tentou de tudo. E tal. Não, ele se aproveitou do momento, ele percebeu, sim, é o que eu falei. E ele é advogado ainda por cima, esse filho da puta do Putin. Pior raça possível. Eu não sabia. Formou em Direito antes de entrar pra KGB. E depois FSB. Então, é um pedestal que eu acho que não é dele, porque assim, ele poderia ter seguido com diplomacia, ele poderia, com medidas econômicas, já que a Rússia se garante tanto na economia, ele poderia ter tomado medidas econômicas. Eu acho que o motivo da ação, eu acho que não tem a ver com esgotar as alternativas, tem a ver com oportunidade e o melhor momento. Tipo, falar que, não, ele tentou de tudo. Não, ele vem avisando. Eu acho que não é necessariamente tentar. Que, assim, eles falam desde sempre o que eles não querem. Eles não querem a influência da OTAN tão perto, eles não querem ser tratados como adversário. Agora, eles viram a oportunidade de agir e, na minha visão, né, que é muito limitado, eles viram a oportunidade de agir no momento que Estados Unidos / OTAN não estão fortes o suficiente para fazer alguma coisa que gere algum perigo para eles. Eu acho que é muito mais isso do que essa conversa de ele tentou de tudo. Isso aí é esse leve putinismo carente de uma figura... Uma figura paterna. Sei lá, psicanálise explica, sabe? Não pode ver um cara com autoridade que a galera ama, né, cara? Puta merda. Certo. A gente pode finalizar aqui essa primeira parte que é sobre o conflito ou tem algo mais para acrescentar? Eu acho que só para ajudar no link, até para a próxima parte, para tentar dar alguma forma de explicação. Igual aquela explicação maravilhosa que o Mano Brown deu. Quem não viu, veja. Ele deu a melhor explicação do mundo do que essa guerra. Eu não vou nem tentar repetir, procure. Mas para tentar, assim, sei lá, trazer um pouco mais para perto. E já para linkar com o próximo segmento, depois dos reclames do Plim Plim. Eu acho que a melhor forma da gente tentar entender tudo o que está acontecendo lá na Ucrânia nesse momento é 2016, aqui. E é tudo que vem acontecendo desde 2013. 2013, esse ano mágico.
Maravilhoso. Diga As o que portas quiser. do inferno se abriram. Abriram-se todas elas. Maravilhoso. Nossa. Como que é na Divina Comédia? Vós que passais por aqui, deixai toda a esperança. Tá escrito na porta do inferno. É o lema de 2013. Eu acho que é essa frase. Nossa. Pesado. Pesado, maravilhoso. Vou tatuar na testa. Então, eu sinto que é o mesmo modus operandi. Porque se você vê o que aconteceu no Brasil, que a gente sabe, existiu um movimento popular legítimo de insatisfação com o sistema político, insatisfeito com corrupção, insatisfeito com as condições de vida, com a passagem, com um monte de coisa. Não é sobre os 20 centavos. Isso é óbvio. A gente sabia desde o início que não era sobre os 20 centavos. Foi um estopim. Aí cada um disserta sobre o que acha do momento. Mas isso é um fato. A gente sabe que teve uma agitação popular. A gente, de certa forma, sabe que teve influências. E influências baseadas em interesses. Influências como os grandes consórcios de mídia, que tentaram se apropriar o mais rapidamente possível disso. Líderes políticos, criadores de discurso, com certeza influências internacionais, com certeza, assim, porque acontece. E isso não é uma coisa para se escandalizar com isso. Ah, meu Deus do céu, teve influência internacional. É assim desde sempre. A regra é essa. Sempre. A regra é essa, é assim. Isso não é uma coisa para Estranho seria se não fizessem. Exato, estranho seria se tivesse uma confusão aqui no Brasil e o país mais imperialista da história não tivesse nada a ver com isso. Obviamente tinha. Aí agora, e acontece isso, derruba uma presidente, entre aspas, de esquerda, com histórico de esquerda, com marketing de esquerda, que assim, não era neonazista, era extremamente incompetente na minha visão, assim, mas não era neonazista, tá? Tinha sérios problemas, e a gente sabe do lance de pedalada, foi papo furado, todo mundo sabe desse negócio de golpe, tá? Foi um acordo para derrubar ela, mas se trocou a liderança, depois dela entrou um cara extremamente tudo de negativo aí, escolha um adjetivo ruim pro Bolsonaro. Ele é isso aí bastante. E mais do que isso, não entrou a pessoa do Bolsonaro, entrou um formato de governo muito, muito, muito mais alinhado com os Estados Unidos. Sim, alinhado é uma palavra fraca. Subordinado. Capacho, né? Capacho, subordinado, servo dos Estados Unidos, com características e influências neonazistas. E não só neonazistas, mas fascistas, autoritários, nacionalistas, enfim, tudo de ruim. A Ucrânia, se a gente for ver, não é tão diferente assim. Qual que é a diferença? Ah, mas tem muita diferença, mas qual que é a grande diferença? É o vizinho dela. É o vizinho. Porque se a gente tivesse um vizinho tão fodão... Por exemplo, se o Brasil fosse um país comunista e soberano, o que não é. Quando a Venezuela estava sofrendo todos esses ataques, o Brasil provavelmente ia tentar influenciar lá dentro também para manter um Estado aliado, se ele tivesse soberania e tudo mais. O que aconteceu é que os Estados Unidos foi fazer o que fez no Brasil, no vizinho. Aí, assim, lá é muito mais extremado, muito mais, assim. Sim, tem o histórico, né, do leste europeu, que é super valorizado, mas existe o histórico de guerra, de conflito. Tem o histórico, assim, da região ali de Galícia, né, SS, nazismo, bandeira, nacionalismo pesado, tudo mais. E lá é muito mais longe, lá tem esse vizinho que dificulta essa ação de influência. Então eu acho que é por isso, essa é a minha justificativa para lá ter movimentos tão mais extremados que aqui. Tanto de um lado quanto do outro, porque aqui nenhum estado declarou independência do Brasil porque a Dilma foi derrubada. E tem estados que assim, votou majoritariamente na esquerda, né? Isso seria uma boa análise. Se você vê as regiões que se separaram da Ucrânia e você analisar os estados brasileiros que mais votaram em partidos de esquerda e são opostos ao Bolsonaro. Eu acredito que seja bem próxima a porcentagem de voto anti-Bolsonaro do que seria o voto comunista lá nessas regiões da Ucrânia.
Então, mas enfim, eu acho que essa é a melhor forma, assim, de tentar trazer para mais perto todo esse conflito e tudo mais. É olhar, assim, porque é o mesmo modus operandi, porque é o mesmo ator que tá agindo. A diferença é que tem um outro ator. Então, o que a gente tá vendo é o que aconteceu no Brasil, só que com um primo grande, que se intrometeu na briga. Passando agora para o segundo bloco do nosso episódio, que é o Brasil, a influência dessa situação toda no Brasil. A nossa mídia, ela tá toda para a Ucrânia, né? Isso é fato. Sim, tá, só se fala do ponto de vista ucraniano e, na verdade, o que eles estão fazendo é reproduzir o discurso dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, que basicamente dita a opinião pública da mídia americana e, por sua vez, a nossa mídia reproduz a mídia americana. E nessa narrativa, a Ucrânia já está santificada, é a grande vítima da situação e não tem nada a ver com... não tem nada de errado com a Ucrânia, o problema é toda a Rússia. Mas a gente sabe que não é bem assim. E, ao mesmo tempo, quando a gente tenta colocar o não é bem assim, a gente tenta explicar quais que são as raízes do conflito, quem que começou, que na verdade não foi quem começou, mas como começaram essas coisas. Quando a gente chega nesse ponto, muita gente nos acusa de ser pró-Rússia, pró-Putin, que definitivamente não é o caso. E agora, indo direto ao ponto, a Rússia invadiu a Ucrânia, que é um país soberano, para garantir a própria segurança e manter ela na sua área de influência. Então, isso particularmente para mim é péssimo, porque assim, a gente tem que entender os motivos do conflito, a gênese dele, mas não dá para normalizar isso, né? Ainda mais que a gente está num país que não se desenvolve por causa de estar na área de influência dos Estados Unidos. A gente várias vezes deu ameaças de se desenvolver e foi sabotado de todo jeito. Pode ver a Carta Testamento de Getúlio, que a gente ainda não tinha citado ele hoje. Ele fala lá que a Eletrobras e a Petrobras foram obstaculizadas até o limite. De todo jeito foi tentado sabotar essas duas iniciativas que eram para desenvolver o Brasil. E o grande sabotador são os Estados Unidos. Então, ao normalizar a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente corre o risco de autorizar isso ou de normalizar uma possível invasão americana, seja no Brasil como um todo, por algum motivo mais nacional, digamos, ou então sob o pretexto ambiental, por exemplo. Não, vamos invadir a Amazônia para garantir que a Amazônia vai ser preservada, porque o governo brasileiro não está cuidando. E isso é muito perigoso, porque todo mundo sabe que todos os grandes países estão de olho na Amazônia. Qual que é a tua opinião sobre toda essa dissertação que eu fiz? Eu acho que a gente volta para aquele ponto chato mas que é meio verdade, sabe? É triste, mas é verdade, que soberania tem a página 2, né, cara? Soberania tem a página 2. Tipo, até onde que vai a soberania, né? O Brasil agora é soberano? A Ucrânia é soberana agora? O México é soberano? Até que ponto? O que ele pode fazer? Qual lei que ele pode passar? Assim, uma invasão num país, um conflito armado, guerra é ruim. É um meme, né? Guerra é ruim. O Lula falando. Guerra é ruim, picanha, pernas grossas. Guerra ruim, picanha boa. Mas ela é uma linguagem que é falada ainda e a gente não escapou dela. E soberania é só militar. É foda, é triste pra caramba, que eu sou um cara que eu acho que o que eu quero é paz entre os povos. E guerra aos senhores. Total, cara. Exato, tem o complemento, né? A guerra sempre volta. Mas esse lance assim, tipo, você compreender os motivos da Federação Russa
em interferir em um país, invadir ele, destruir todo o exército, causar diversas mortes. Você entender isso, eu acho que o que isso mais demonstra não é que invadir um país é ruim, é que se um país não tem segurança de coação mesmo, de força, ele não tem soberania, porque é só querer. E, tipo assim, o estado da Rússia, a situação da Ucrânia é muito difícil, porque ele está contra a maior potência militar do mundo, então não tem como. A soberania chega uma hora que ela empaca. E se eles quiserem, eles fazem o que eles quiserem, porque tem força. É igual polícia. Você tem o direito de ninguém entrar na sua casa, só que dependendo onde você mora, ele vai entrar. Ele vai esculachar sua família inteira. Então esse negócio de lei internacional e tudo mais, tal, ele serve, mas até a página 2. Chega uma hora que o interesse é muito maior. Chega uma hora que o interesse fala assim, não, o Iraque tem arma de destruição em massa. Não, eles vão... Tem um jornal, acho que é Mail Daily, da Inglaterra ou dos Estados Unidos, não me lembro. Mas eles postaram, estamos a 45 minutos do ataque químico de Saddam. Tipo, pô, assim, chega uma hora que se for para invadir a Amazônia, se for para vir aqui e fazer o que quiser, se for para invadir a Venezuela, eles inventam um presidente, falam assim, não, agora o presidente é o Guaidó. Faz sentido. Eles não precisam de um motivo, eles criam um motivo, né? É. E se tu não tem um exército para dissuadir, realmente, um exército equipado, né, potente, então, tu vai ter que abrir mão mesmo. E eu acho que isso, assim, isso pode ser alcançado além da, assim, o exército eu acho que é o mais básico, o elemento mais básico para impor a soberania. Mas eu acho que tem muitos outros. A economia é um desses, a Rússia está mostrando. A aliança é um desses, a Rússia está mostrando, assim. A Venezuela mostrou também, né? Aqui, quando os Estados Unidos começaram a ficar muito agressivos, agora tá cheio de russo e chinês lá na Venezuela, com equipamento e tudo. Agora, se os americanos vierem, o caldo engrossa. É que, tipo, a Venezuela sobreviveu por causa de aliança e resiliência. Tipo, duas coisas que tem que ser admiradas. É porque, assim, é aquela também, na hora que começou os caras pesar em cima do Maduro mesmo, que ele deu aquela balançada forte, os caras tentaram explodir ele até com drone, lembra dessa parada? A Rússia mandou 2 bombardeiros, cisne branco, ele falou, vamos fazer exercício militar, whatever. Porque assim, qual que é a maior soberania do mundo? Estados Unidos, vamos seguir a narrativa, a maior soberania do mundo é os Estados Unidos. E a soberania dos Estados Unidos chega a um ponto que ele tem a soberania sobre grande parte do mundo. Assim, de se impor, de falar para a Alemanha, falar assim, foda-se vocês, foda-se o gás de vocês, foda-se a energia de vocês, a indústria gigantesca de vocês, que depende da energia, foda-se, vocês vão ter que assinar um negócio. Sim, isso é especulação minha, eu acho que foi isso. Porque eu não entendo os caras cancelar o Nord Stream 2 de livre e espontânea vontade. Foi basicamente isso, obviamente não com essas palavras, mas tem toda aquela ameaça velada e tal, né? Só que hoje, não sei se tu viu, o primeiro-ministro já arregou. É o Scholz, Ele já disse que não, algumas coisas a gente não vai fechar, não vai, né, bloquear a Rússia nessas coisas, porque a gente precisa delas. Então, qual que é a soberania da Alemanha? A Alemanha é um território ocupado totalmente. Tipo, eles têm uma base militar gigante lá, eles dependem totalmente de energia e commodities dos outros países. Tipo, eles têm soberania? No papel ali. Tipo, no papel, basicamente, assim, porque por eles ali é muito difícil eles se manter. Eles se mantêm por causa do lance de aliança, né? É uma outra forma de se manter a soberania, ter vários amigos e amigos fortes. Mas, então, a Rússia, se você for ver, assim, nesse papo de impérios, de força, soberania, a Rússia está impondo a soberania dela, daquele pedaço. Ela fala, não, esse pedaço aqui eu sou soberano nesse pedaço. Não interessa. Tanto quanto os Estados Unidos implica tanto com Cuba e tal. Eu acho que o grande lance é que a Rússia está fazendo, e novamente, sem putinismo, mas eu acho que ela está fazendo o que os Estados Unidos sempre fez, só que um pouco mais bem feito. tanto no sentido de justificativa, tanto no sentido de ação. E assim, isso não me importa muito, assim, para mim é tão repreensível quanto. Mas é mais justificável e
até o momento aparenta estar sendo mais bem feito. Tanto pelo planejamento, tanto pela Rússia estar, entre aspas, numa posição menos privilegiada que a dos Estados Unidos, e as ações deles. Não. Mas, só para o Brasil, eu acho que isso deixa uma lição muito grande para o Brasil. Eu acho que mais do que tudo, isso deixa uma lição. Assim. Se a gente precisa mais, né, de que a nossa soberania é ameaçada. E você falou do Getúlio, o que Getúlio faria nesse momento? Cara? O que o Getúlio faria? Um negócio que eu acho que muita gente não sabe, cara, que é interessante, demonstra esse lance de soberania. Tem 2 casos. Um é canadense, que é de um caça canadense. Pesquisa, esse eu não vou falar que eu não lembro muito bem, mas pesquisem sobre. Que o Canadá estava produzindo um caça e os Estados Unidos se meteu lá para não deixar eles produzir esse caça que ia ser superior ao caça estadunidense. Mas, eu acho que todo mundo conhece, todo mundo não, a gente é meio velho já, a Engesa, tá ligado? A indústria fodida, tal, faliu já, com tudo. A indústria militar, né? Ela de carros militares, não era? Exato. Ela começou a produzir um tanque de guerra. E tanque de guerra não é tão errado, viu? Não precisa falar carro militar. A trivia do Lucas. Todo episódio tem uma trivia. Os ingleses, enquanto eles foram os caras que projetaram os primeiros tanques de guerra, quando eles estavam projetando o tanque de guerra, ao invés de colocar veículo blindado de combate nos documentos, eles colocavam um tanque. Para se fossem interceptados esses documentos, o pessoal pensasse que era um tanque de combustível, algo desse tipo. Então o tanque estava leve. Então, a Engesa ela começou a produzir um tanque de guerra, que chamaria Osório, em homenagem ao padroeiro padroeiro. Padroeiro. Não, Patrono. como é que chama? Patrono, isso. Padroeiro. São Osório. Outra trivia. Nossa Senhora da Aparecida ela recebeu o título de Generalíssima das Forças Armadas Brasileiras. Uau. Uau, cara. Uau. É um exército sobrenatural. Tem que botar um manto camuflado agora pra ela. Nossa, velho. Nossa, ela com um mantinho camuflado ia ser sensacional. Então, eles começaram a produzir esse Osório. E nos testes que eles fizeram comparando com o M1 Abrams dos Estados Unidos, que era... Sim, o M1 Abrams agora já tem várias versões, M1A2 e tudo mais. Mas com a versão da época, o tanque brasileiro superava ele em quase tudo. Mobilidade, armamento. E ele foi construído com peça do mundo inteiro. A gente basicamente comprou peça de vários tanques e montou um. Uhum. E parou. O Osório parou. Nunca mais falaram disso, Engesa desapareceu e tudo mais. Certamente falta de interesse de fazer funcionar, né? Porque a indústria militar depende de interesse. Exatamente. Desde que esteja pedindo, né? Façam os pedidos, ela vai se manter, né? Tipo, você faz um negócio lá e depois vende pra alguém, Tem vários mercados aí. Mas enfim, isso é um dos exemplos de soberania. E sobre essa questão de soberania, inclusive, tu já deve saber porque tu gosta desse mundo militar e tal, né? Mas não sei se tu já viu sobre a Guerra das Malvinas. Os argentinos tinham mísseis, torpedos, sei lá, franceses. E eles eram teleguiados por GPS ou algo do tipo, né? E daí foram lá os ingleses e disseram pros franceses: desliga aí. E simplesmente os torpedos dos caras, dos argentinos, viraram, sei lá, peso de papel. Porque já não tinha valor nenhum, não funcionava. Sabe, no meio de uma guerra, os argentinos que compraram o material militar da França foram sabotados, sabe? Para ver como é importante também ter uma indústria militar potente e que seja soberana. Nacional, soberana, porque no meio de uma guerra, isso que a França não estava nem diretamente ligada, né? Não era uma guerra contra a França, era uma guerra contra a Inglaterra. Foi só um favor. E historicamente é inimiga, é adversária da França. Mas foi um simplesmente os caras foram lá, favorzinho. pediram: faz esse favor aí pra mim. E deu. Já não. A Marinha Argentina, o Exército Argentino, não tinha mais um torpedo que funcionasse. É bizarro isso, bizarro. E durante as Malvinas, outra trivia, a Inglaterra cooperou com o Chile, na época, do Pinochet. Cooperou pesadamente, de agir em conjunto. Tinha uma ideia do Chile pegar uma parte do território ali dentro.
Uhum. Eu posso até anexar um vídeo depois que explica, de um inglês explicando isso. Então, essa geopolítica maluca aí. Uhum. Não, e isso só tende a piorar agora com guerra digital, com o caça F-35 dos Estados Unidos, o software dele e tudo mais. Eles têm muito controle sobre o negócio, muito, muito. Uhum. E voltando a falar do lance lá da mídia, cara, a mídia passa matéria de ucraniano trocando placa das ruas da Ucrânia, achando que vai mudar alguma coisa. Não, tu viu que eles estavam, segundo a nossa mídia, na nossa que reproduz do exterior, os ucranianos estavam fazendo isso, colocando o endereço de todas as ruas para Haia, porque é onde são julgados os crimes de guerra e tal. Porque os soviéticos, que têm uma das maiores tecnologias de georreferenciamento, né, como se fosse o GPS, é o GLONASS, né, deles. Isso. Supostamente eu falei soviéticos? Os russos? Falou. Mas é que tem a ver. Os russos estariam usando mapas de papel soviéticos, desatualizados. Sim, Loucura. Os caras que têm um GLONASS vão usar papel soviético de 40 anos atrás para se guiar numa guerra. Como é que alguém se intitula jornalista publica uma bobajada dessa, sabe? É patético, é ridículo. É uma propaganda absurda. E além disso, cara, a Rússia passou por uma guerra terrível na Chechênia, se ferrou na porra da Chechênia, em Grozny, morreu gente pra cacete, justamente por causa disso. Porque eles não sabiam se localizar e nessa época eles usavam realmente mapa, porque isso era uma época triste da Rússia. O GLONASS estava decadente, tinha sido quase abandonado durante um tempo na decadência da União Soviética. Mas, assim, sério que você acha que ele vai cometer o mesmo erro? Tipo, um negócio que está acontecendo desde 2014, um combate, eles estão planejando essa operação militar especial, /invasão. Trabalhar com a burrice do público, sabe? Sim, sem falar que hoje em dia, não precisa ser militar, qualquer um anda com um GPS na mão, né? Tipo, se o teu GLONASS não tá funcionando, ou o teu mapa soviético de 1950 não tá funcionando, tu pega o teu Google Maps e descobre onde é que é o quartel que tu tem que explodir, sabe? E o que mais me ofende, cara, e é onde você mais percebe que, tipo, grande parte do que a mídia de massa passa é uma informação muito fraca, é que, assim, uma hora a Rússia é capaz de ataques cibernéticos destruidores dos Estados Unidos, uma hora ela influencia na eleição dos Estados Unidos, e outra hora eles são homens das cavernas, com AK-47, saca? Andando perdido. Porque o Putin acordou um dia, e é isso que eles que soa também, não. O Putin acordou um dia de mau humor, falou, não, vamos invadir a Ucrânia. Uhum. Putz, cara, isso é o que eu falei, cara, tipo, isso aí é uma arma de guerra que está sendo usada, assim, então. Outra coisa também é a Ucrânia até um ano atrás era nazista, tá dominada por nazistas, é extrema direita por tudo, não sei o que, agora viraram democratas, sabe? É incrível, assim, hoje eu vi uma publicação do New York Times do ano passado, se referindo ao batalhão Azov como uma organização neonazista e agora é uma organização de resistência. Segundo o New York Times de hoje, da semana, sei lá. E tu vê outras reportagens de um prefeito, não sei se foi de Mariupol ou de outra cidade, que o cara é neonazista, com uma foto do Stepan Bandera atrás, que é um dos mais famosos líderes neonazistas e colaboracionistas da Ucrânia. No escritório do prefeito tem uma foto, um retrato do neonazista lá, e daí no vídeo tá borradinho, assim, pra tentar dar uma disfarçadinha. Terrível! E o cara falando de, sei lá, democracia ou qualquer bobagem assim que na boca deles é bobagem, porque a gente sabe que eles não acreditam nisso e estão usando como mero discurso, mero elemento narrativo, né? Enfim, os soldados também com aquele emblema do sol preto, né? Black Sun, que tem, não sei se é sol preto ou sol negro que se traduz, mas é o Black Sun. É o símbolo nazista, é um alvo. É uma releitura da suástica, sabe? Dos soldados ucranianos.
aquele símbolo, ele é usado, ele tá até hoje em uma das sedes da SS, onde era a sede da SS, ele tem em mármore no chão, assim. É assim, e é aquela, aí, não, é um símbolo viking, então, vai pra puta que pariu, tá ligado? Tipo, não tem outro símbolo viking, cara, um que a SS não usou, sabe? Sim. E qualquer foto que você vê de soldado ucraniano, qualquer foto, onde está o Oli de símbolo nazista. Só procurar, cara. É terrível. E volta naquela, né, cara? Tudo muda ali, né, cara? A partir do momento que o interesse muda. Sim. Na hora que o interesse... eu acho certo, não pode... Eu acho que não tá certo considerar o Azov como um grupo terrorista, um grupo paramilitar, porque realmente não é, ele faz parte da Guarda Nacional da Ucrânia. É institucionalizado, né? É institucional, recebeu medalha e tudo mais, dá treinamento para as pessoas. Então, tipo, volta para aquele lance da justificativa do Putin. Sim. Não acho válido e tudo mais, mas tudo tem alguma base na realidade. Não concordo? Não, mas... A gente está no bloco Brasil, mas a gente acabou voltando para a Europa. Como a guerra afeta o Brasil? O que vai acontecer com a gente com esse rolo todo? Puta, muita coisa, né, cara? Não dá pra saber. Gasolina a R$15, já começa por aí. A primeira coisa que você vê hoje saiu, Putin assinou, acho que é decreto, um documento que autoriza a proibir certas regiões da Rússia de exportar commodities. Então, assim, se parar de exportar fertilizante, simplesmente fodeu, né, pro agronegócio brasileiro, porque um problema do agronegócio brasileiro é porque ele trabalha em larguíssima escala, né? Ele não tem produção pequena. Esse que é o negócio. E a gente produz soja para boi comer, a gente produz alimento para boi. E aí, não tendo alimento para boi, o agropecuário também vai pro saco. É complicado, cara. É um momento de oportunidades, né? Como sempre, assim, esse momento de confusão pode ser oportunidade para muita coisa. Pode ser que a gente tome uma guinada para outra direção. Espero que Ciro Gomes aí na eleição e tudo mais. Eu acho que o discurso dele nesse momento pode vir a calhar, sabe? É incrível, inclusive, como os últimos 4 anos, últimos 3 anos, vem provando que ele tá certo, né? A gente vê... Primeiro veio a pandemia mostrando que o complexo da saúde, o complexo industrial da saúde é urgente, necessário. Tem toda a questão do petróleo também, que o Brasil, a gasolina cada vez mais cara, o Brasil cada vez mais dependente do petróleo, da gasolina de fora, do diesel de fora. Valor indexado no dólar. Isso, então também é uma coisa que ele vem falando desde 2018, pelo menos, mas é de antes, realmente. E agora a questão do complexo do agronegócio, que, aliás, duas coisas, né, ao mesmo tempo, com essa situação da Ucrânia e da Rússia, que é o complexo militar e o complexo industrial do agronegócio, que a gente tem que produzir nossos fertilizantes aqui para parar de mandar dólar para fora importando produtos agrícolas, né, equipamentos e fertilizantes. E também para poder ter essa soberania, de novo, voltando ao termo soberania, de não depender de eventos externos para poder comer, porque senão a gente não produz, sem fertilizante a gente não produz em larga escala como o nosso agronegócio faz. E esse lance é foda, porque, por exemplo, a Rússia dobrou as reservas de alimentos deles nos últimos anos. Já se preparando para todo esse momento, porque eles sabem que comida não pode faltar, e a gente sabe que o nosso caso é justamente o contrário. Nossas reservas de alimento diminuíram um monte e vai justamente para isso. Reservas de alimento que a gente tinha os estoques reguladores, né? Que quando o governo federal comprava o excesso das safras, das super safras, para quando tivesse uma safra ruim no ano, em algum dos anos, por causa de seca ou de enchente ou de, enfim, quando acontecesse isso, o governo poder vender no mercado e o preço não ter disparado, né? O Bolsonaro acabou com os estoques reguladores e é uma coisa que o Ciro também vem denunciando há tempo, né? E a gente viu no arroz aí, que teve um pico no arroz que foi ridículo. E assim, esse lance, o Brasil, ele produz muita comida de boi.
Mas não é muita comida assim para sobrar, para todo mundo, para o preço ser barato, não é. Tem isso também. Muita exportação, produção em larga escala que depende demais de fertilizante. E assim, produção em larga escala, se um desses mega produtor aí, malditos produtor de soja que domina estados inteiros, se a produção para durante 3 meses, ele falha. Tipo, porque o fluxo de dinheiro é muito grande. Pra você manter uma área daquele tamanho, eu acho que tem um risco pesado de se ferrar de verde e amarelo, né, nessa questão, assim. Mas, assim, isso é um dos riscos, né, que eu vejo que pode acontecer. Eu acho que pode, assim, a gente, é o que eu falo, cara, a gente tem uma oportunidade porque a gente é do BRICS, né, cara? A gente se afastou horrores do BRICS. Mas a gente ainda tá no clube. Então a gente ainda tem a carteirinha ali. E do BRICS, o R, o I e o C já faz vendas entre si sem usar o dólar. A Índia usa, a Turquia agora tá falando que vai começar a usar, acho que é lira, né, na Turquia, não me lembro qual que é a moeda. Não sei. Mas eles estão pensando em começar a usar ela e rublo para trocar com a Rússia e se esquivar das sanções. O Brasil ele tem muita oportunidade, assim, não cabe a mim também, porque, igual eu disse, né, eu sou filósofo, tenho alvará só para falar merda. Mas eu imagino que tem muito economista aí que deve estar percebendo esse movimento que pode ser uma oportunidade. Eu acho que traz riscos também, tipo, a gente batalhar por uma soberania nesse sentido, de começar a trilhar o próprio caminho no sentido econômico, no sentido industrial, no sentido de soberania, tem o risco da gente sofrer imposições dos Estados Unidos, de falar assim, não, vocês vão sancionar ele sim, ponto final. Estamos no quintal dos Estados Unidos, não podemos esquecer disso, e cada pequena tentativa de ser soberano vai ser sabotada. Então vai precisar de muita força, muito jogo de vontade, cintura. Jogo de cintura e talvez também do povo segurando a bucha, porque vai ser difícil. Vai. E um governo fraco não consegue garantir isso. O governo fraco cai no dia seguinte se tentar fazer uma reforma dessa. E se a gente pensar assim, no prognóstico para o próximo mês, assim, se a gente pensar que a Rússia atinge todos os objetivos dela e faz um estado neutro da Ucrânia, sem exército, sem nada, as repúblicas, a Rússia atinge todos os objetivos. Para a guerra, tudo volta ao normal. Tipo, as sanções vão parar? Eles vão tirar, vai ficar tudo de bem? Então, essas sanções eu acho que, sim, e se não parar, aí a gente está vendo o fim do império. E se elas pararem, se eles retirarem essas sanções assim que a paz seja atingida, e paz, segurança de alguma forma na Ucrânia, Deus queira que seja o mais logo possível, se isso acontecer, eles vão retirar as sanções de uma hora para outra. Se eles fizerem isso, vai ser demonstrar a 19ª fraqueza. Vocês ganharam e a gente ainda vai voltar ao jogo como era antes. Então, o cenário, eu não vejo uma melhora ou uma estabilização tão próxima, nesse sentido de economia, de possibilidades. Assim. E a Rússia, ela exporta muita coisa. Tipo, a gente fala de fertilizante, mas ela exporta titânio, que é importante pra caramba para a indústria. Ela exporta aço, ela importa um monte de coisa, energia eu mais falo. Só para ressaltar a questão da gasolina, né, dos combustíveis, do petróleo. Primeiro, para quem não sabe, existe o PPI, Preço de Paridade Internacional, que é como o Brasil, a Petrobras valora o nosso petróleo. Então ela cobra o valor de venda do barril de petróleo como se ele fosse comprado lá em Rotterdam, que é um porto onde é negociado o petróleo lá na Holanda. No mundo todo eles negociam lá, basicamente. A Petrobras valora nesse preço e vende para o mercado interno brasileiro como se estivesse vendendo lá em Rotterdam. E isso coloca o preço da gasolina aqui do Brasil sujeito a toda a variação internacional. Se acontece uma crise em algum lugar, se um navio entala no canal de Suez, se os Estados Unidos matam um general iraniano, tudo isso, se a Rússia invade a Ucrânia, qualquer coisinha dessa muda o valor
lá fora e acaba obrigando a gente aqui a pagar mais caro na gasolina. Coisa que não faz sentido porque é uma gasolina produzida em real, com funcionários pagos em reais, alguns talvez insumos e equipamentos comprados em dólar, mas não justifica isso tudo. E mesmo que fosse assim, esse preço, esse custo, né, de produção deveria ser calculado e acima disso se colocar uma margem de lucro justa, né? E no momento que está acontecendo a margem está absurda, margem de lucro, e o dinheiro que está sobrando, que está lucrando, é distribuído para os acionistas minoritários, à custa do povo brasileiro. Em resumo, é isso. Em resumo, você está sendo roubado mais uma vez. Exatamente. E o que acontece? Com essa guerra, a gasolina vai subir, por causa de toda essa insegurança. Agora, os Estados Unidos, hoje, anunciaram que vão que vão parar de comprar o petróleo russo. E isso, mais uma vez, vai jogar o preço lá em cima e vai afetar o Brasil. E daí, subindo o petróleo, sobe a gasolina, sobe o diesel, sobe a passagem de ônibus, sobe o preço do frete dos produtos, então tudo vai ficar mais caro. Então, vai inflacionar todos os preços, né? E o salário, com certeza, não vai subir. Então, o poder de compra do brasileiro vai cair. E por causa disso, agora o Bolsonaro, depois de 3 anos e meio, percebeu que talvez a Petrobras não deveria estar cobrando assim. Será que tem a ver com a eleição que é daqui a 5, 6 meses? Será que tem a ver? Imagina. O Ciro vem falando nisso desde 2018, porque foi uma política que foi implantada pelo Pedro Parente, que foi colocado pelo Temer, né? Então foi o governo Temer que implantou essa política. Antes disso era como qualquer lugar deve cobrar, né? Tu vai fazer um sanduíche, tu vai fazer uma casa, sei lá, tu vai colocar o preço do custo mais o lucro, né? Mais a remuneração. Não faz sentido tu pegar lá quanto que estão cobrando lá na Holanda e dizer, vou cobrar a casa aqui ou o sanduíche pelo quanto que cobra na Holanda. Não faz sentido. E não é como se o Brasil produzisse pouco também, né, cara? Uhum. Produz o suficiente para tirar uma grana boa nessa parada aí. Sim. Agora, no bloco 3, a gente vai discutir os prognósticos e os aprendizados com essa situação toda. Essa situação maluca. Essa situação maluca, esse caos na Europa. A Europa em caos não é uma novidade, né? Mas tudo bem. Ô Lucas, então, quais que são os prognósticos desse conflito? O que a gente extrai dele de aprendizado? Eu acho que, assim, qualquer prognóstico a respeito do que está acontecendo lá e qual que vai ser o fim, é muito difícil de se dar. Como saiu uma matéria agora, não sei se você viu, é uma matéria, acho que é do G1, mas a manchete era basicamente isso. Jornalistas concordam que não dá para entender nada disso. Que não dá para saber o que vai acontecer. Eu, assim, se fosse para eu colocar vintão agora e apostar, eu acho que a Rússia vai atingir todos os objetivos dela. Não sei em quanto tempo, não sei quais são eles, é isso. Mas o que ela falou de desmilitarização, que é destruir o complexo militar da Ucrânia, desnazificação, que a gente pode entender basicamente como tirar algumas pessoas do governo e trocar o regime, é basicamente isso. Ele fala desnazificação e as pessoas que ele considera nazistas são pessoas que estão dentro do governo. Então é basicamente ele dá uma trocada no governo. Small purge. Eu sinceramente eu acho que a Rússia tem potencial tanto de segurança econômica, tanto alianças, tanto militar, para atingir o que ela quer. E a OTAN, a aliança anglo-estadunidense, eles já demonstraram que não tem cacife para bancar uma briga. Então isso não vai se tornar uma terceira guerra mundial? Eu acho que já é. Já é, então. Eu acho que já estamos nela. Mesmo sem a OTAN estar diretamente envolvida no conflito, assim, ela está envolvida, mas ela não está lá, né, na linha de frente. Ela tá mais para uma guerra fria, uma Coreia do Norte versus Coreia do Sul, do que realmente uma guerra mundial, né? Sim. Talvez a guerra mundial seja um pouco forte, mas assim, eu considero que já estamos. Por quê?
eu acho que é uma escalada inevitável agora. Porque é aquela, tipo, a Europa, os Estados Unidos tomaram essas medidas muito agressivas, pesadas, que não são viáveis a médio prazo, principalmente, eu acho que a médio prazo. A longo prazo você pode arrumar soluções, mas o médio prazo vai ser uma merda. O curto vai ficar subir os preços e tudo mais, mas na hora que começar a faltar coisa mesmo na Europa, na hora que tiver imigrante alemão trabalhando no McDonald's de São Paulo, aí vai ser doideira. Mas eu considero uma guerra mundial que a gente pode considerar como uma escalada para uma guerra mundial, hoje até um momento de organização dos lados de um conflito global, porque eu não vejo como desescalar isso. E eu não vejo interesse de nenhum dos lados em desescalar. A Rússia já demonstrou vontade de ferro nos pontos que ela quer, e ela já demonstrou que vai perseguir eles até o fim, e até o fim é até tacar bomba nuclear em Nova York e Bruxelas. E os Estados Unidos, a OTAN, já demonstrou que não vai conversar. O Biden já falou que não vai conversar com o Putin. Se eles recuarem com essas sanções, vai demonstrar uma fraqueza que eu não acredito que eles possam demonstrar, que seria uma troca de balanço global total, que ao invés de se tornar mais multipolar e menos dominado por uma única força, seria dominado por uma força, mas que não seria mais Estados Unidos e Europa, seria China, Rússia. Seria uma demonstração de força muito grande. Sim, claro, o Zelensky hoje já começou a demonstrar que está mais disposto à conversa, não está mais interessado tanto em OTAN, né? Agora, obviamente, nem eu estaria mais interessado em OTAN. Depois de ser esculhambado. Nossa, precisa de um amor próprio. A Ucrânia precisa de um amor próprio urgente. Inclusive, eu vi pela atitude do Zelensky, o que eu vi algumas pessoas dizerem é que, na verdade, ele estava buscando uma pilha de corpos, né? De ucranianos, para poder justificar a sua permanência e esse tempo de guerra e tal, e de defesa, porque é basicamente uma guerra perdida, né? Porque no primeiro dia as principais instalações militares já foram destruídas, né? E o cara ainda continua resistindo, dando arma para civil, dando centenas de armas, milhares de armas para civis, estimulando a fazerem coquetel molotov para jogar nos russos. Imagina um civil jogando coquetel molotov num tanque de guerra russo. Não tem como dar certo, sabe? Não tem. Só vai estar matando o civil à toa. Porque daí ele deixa de ser. Eu acredito que numa guerra, se um civil ataca um militar, ele meio que deixa de ser um civil, né? Ele tá agindo diretamente contra o invasor. Que daí é um militar treinado. E além de tudo, ainda esse doido soltou um monte de presidiário, né? Não sei se tu viu. Soltou um monte de presidiário e entregou arma para eles. E daí nessas tentativas de negociação que estão tendo de não, vamos fazer um cessar-fogo, um corredor humanitário para tirar os civis ucranianos das cidades que a gente vai tomar. E daí no meio do cessar-fogo tem ucraniano atirando em helicóptero russo, em militar russo, em blindado. Porque é um monte de gente que simplesmente tem arma, tem ódio e não tem treinamento e não responde militarmente a ninguém, né? Porque uma coisa é um soldado que responde a um comandante, a um general. Outra coisa é um civil que tá ali com uma arma e muito ódio do russo que tá chegando. Isso é um ponto importante, porque o próprio Ministério da Defesa russa já diz que não existe mais exército ucraniano, que não existe cadeia de comando e grande parte dos centros de resistência são totalmente independentes. E eu concordo também com o que você falou, porque eu realmente acho que uma pilha de corpos, uma foto na capa do The New York Times de civis mortos em Kiev, de uma praça em Kiev destruída, com centenas de baixas civis, é o que o Zelensky mais precisa, tanto para reafirmar a imagem do russo mau que veio para matar todo mundo, tanto para tornar inviável a ocupação do território, de se criar um ódio, de se criar uma repulsa. Mas se você for ver os dois lados, sempre tentando tirar a média aritmética ali do que você vê, né?
vê meia horinha de The New York Times, depois vê meia horinha de RT, aí você vomita e tenta fazer algum sentido do que você viu. Mas se você for ver, assim, a ação do exército russo, que é totalmente pelo que o Ministério da Defesa russo diz, composto por profissionais, não por conscritos, eles têm agido de uma forma bem cuidadosa. E eu tenho certeza que isso foi falado, obviamente, de que esses escudos humanos, que essa foto tão procurada deveria ser evitada a qualquer custo. Uhum. Então, eu acho que isso é uma das poucas cartas que ele teria. E que eu acho que eles estão vendo pelo modo que o exército russo está agindo, eles estão vendo que vai ser difícil tirar isso deles. Sim. Mas eu acho que é importante a gente ter pé no chão também, que vai morrer uma galera. Assim. Na hora que começar a entrar na cidade, vai ficar feiaço. E é uma responsabilidade gigante, né, dos Zelensky. Sim, é foda, eu entendo e tal. Tipo, eu provavelmente, assim, pelo que eu sei, foram distribuídas 20 mil fuzis e 150 mil munições. Além de outro tipo de armamentos. É muita gente, assim, é muita gente que na hora que explodir alguma coisa perto, vai largar fuzil, vai largar arma. Só que isso você já pode ver em Telegram ucraniano, em jornal. Você pode ver saque na Ucrânia, grupo que faz papel de polícia à noite, matando gente, prendendo gente em poste. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que o exército russo vai evitar isso com esse discurso de corredor humanitário, tentando fazer corredor humanitário. Você vê já muito carro de assistência humanitária russo chegando em cidades ocupadas pelos russos. Eu acho que eles vão deixar a cidade queimar por dentro ali, com essas armas, com essas pessoas, com a falta de infraestrutura. E a falta de infraestrutura também vai até a página 2, porque assim, você vê a galera com luz, com água, com internet. Então, essa foto tão desejada pelos Zelensky, eu acho que ela vai, no mínimo, demorar bastante para vir e não vai vir do jeito que ele gostaria. E um aprendizado, eu acho que a gente pode tirar dessa situação, além de prognósticos, né? Eu acho que um deles a gente já falou, que é o limite da soberania. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente e sempre ter essa descrença no Estado-nação. E não acreditar que ele é uma coisa inviolável, porque nunca foi uma coisa inviolável. Sempre foi uma coisa que esteve à mercê das mais diversas forças. A militar, a diplomática, a de espionagem, todas elas. A jurídica, como foi feito no Brasil, né? O lawfare fudido. A gente tem que perceber isso. E a gente tem que perceber também como momentos como esse, momentos de conflito, de insegurança, de uma certa mobilização quase que global em função de algo, a gente tem que perceber como quem perde é a esquerda e como quem ganha é o autoritarismo. Invariavelmente. Porque esse tipo de momento é a justificativa perfeita para se oprimir mais do que se oprime. A gente se oprimir e se aproveitar. A gente viu agora o Lira e o Bolsonaro louco para destruir terra indígena com a desculpa do fertilizante, que é uma ótima desculpa. É uma ótima desculpa para você passar o trator em cima de vidas indígenas, de terras, de povos. É uma justificativa tão justificável quanto a do Putin. E tão errado, tão imbecil, tão reprovável, e eu sou tão contra quanto a do Putin. A gente pode ver em movimentos de esquerda e, assim, falar desse lance de geopolítica, assim, eu adoro esse pornô geopolítico, eu amo, pornô militar, amo. Todas essas coisas eu adoro, assim, eu sou interessado, eu gosto. Mas é incrível como você vê em todo meio, todo grupo que gosta disso, que discute, que se sente como entendedor, a arrogância gigantesca de quem acha que entende todo o cenário, porque está um pouco informado sobre o nome do Sergei Lavrov e o nome do Shoigu. E acaba esquecendo de muitas lutas que estão acontecendo agora, muitas tomadas de território que está acontecendo. A gente pode ver agora no Brasil direitos sendo violados, ocupações de pessoas que estão procurando um lugar para viver e para reconstruir a nossa forma de sociedade sendo retomadas à força e sem medidas jurídicas.
É o que a gente está vendo agora na Rússia, ela fazendo basicamente uma reintegração de posse sem nenhum mandado jurídico, sem nenhuma, com uma justificativa porca. Esse autoritarismo que a gente vê na geopolítica, ele se espalha para todos os lados. Na esquerda, a gente vê nesses grupos geopolíticos um pouco arrogantes e tal, o desprezo por pautas que são chamadas de identitárias de uma forma pejorativa, pautas que, por qualquer que seja o motivo, são consideradas assets, instrumentos de forças exteriores. A história de 2013, que é vista sempre com um olhar que a CIA e a Globo dominou aquilo, e aquilo foi só a CIA e a Globo. Eu acho que, além dos aprendizados de soberania, de como ter uma soberania, e de como, no fim, a soberania é uma coisa bem vaga, além desses aprendizados de como as forças se comportam quando são ameaçadas por uma força equivalente, e como essas forças impõem um conflito entre potências e expandem ele para o mundo inteiro, para todos os países, além de todas essas coisas de geopolítica e super descolada, eu acho que o principal é essa atenção que a gente tem que ter para não usar a justificativa de um momento tenso para endurecer e esquecer pautas que até ontem eram importantes para nós. A pauta indígena, ela vai ser a primeira, com certeza. Esse negócio do Bolsonaro, na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, óbvio. Com certeza, na hora que eles estavam vendo esse negócio de fertilizante, na hora eles já brilhou o olhinho deles, aí garimpo, vai junto, tudo mais. Então, tudo é geopolítica, tá tudo conectado, o Brasil não é uma ilha, a gente vai ser afetado, vão ter movimentos que vão influenciar a gente, mas a gente não pode tornar isso um autoritarismo baseado na necessidade. Não, agora a gente está na necessidade, a gente precisa... Tipo assim, os autoritarismos do Getúlio Vargas e da galera em volta deles. Eu acho que é uma coisa que foi muito do momento ali de falar, não, a gente precisa endurecer, sabe? Precisa endurecer e tudo mais. E de uma safadeza de todas as partes envolvidas. Mas eu acho que é justamente a coisa que a gente teria que tomar muito cuidado. Que é muito fácil nesse momento. Você... assim, não, momento é desesperador, então não pode ter conflito interno, tipo, é o que a gente está vendo na Rússia. Tipo, como é que eu vou apoiar o Putin? Pô, foi o cara começar a guerra, que assim, um sistema que já era autoritário, já era repressivo, já se tornou 1000 vezes mais. Sim. E assim, se você pensar no contexto geopolítico, no contexto militar e tudo mais, é óbvio que faz sentido. Tá mais que certo de fazer isso. É óbvio que vai ter influência externa lá dentro, é óbvio que a galera vai destabilizar ele, então faz sentido. Só que é uma frase clássica do exército: explica, mas não justifica. Então a gente tem que perceber isso e tomar muito cuidado. Agora, na seção de amenidades do nosso podcast, a Rússia está cancelada. Cancelada, total. O estrogonofe de um restaurante de São Paulo Ar da foi onça. retirado, isso aí, retirado do cardápio. Não pode. O drink Moscow Mule agora é Kiev Mule. E Dostoiévski está cancelado também, não pode ler. Tchaikovsky não pode ouvir. Gatos foram banidos de concurso de beleza de gatos e uma árvore russa também foi banida do concurso de árvore mais bonita do mundo. Olha só. Ouvi dizer que Putin ficou extremamente ofendido com esse último. Ele tem uma séria relação com essa árvore, ele conhece ela há muito tempo e ele ficou realmente muito ofendido. Agora a guerra acaba. Agora a guerra acaba, com certeza. E pra encerrar, Lucas, tu me falou antes da nossa gravação que em 2014 tu considerou ir lá lutar como mercenário. Como é que foi essa história? Eu nego. Enquanto não tiverem fotos minhas, eu não digo. Não, tô zoando. Claro que fala. Minha vida é um livro aberto. É só o meu Twitter que é fake. Sim, eu pensei nisso aí, num período que eu estava pensando muitas merdas. Estava muito confuso. Eu tinha acabado de sair do exército, assim como grande parte das pessoas que serviram comigo, muitas delas saíram com probleminhas psicológicos de diversas maneiras. Sim, alguns se mataram, alguns morreram, alguns estão presos, alguns estão indo para a Ucrânia agora, inclusive. Um amigo meu que serviu comigo no meu ano está indo agora, no dia 16. Lutar pela Ucrânia. Pela Ucrânia. E tu pretendia... Então,
2014, quando começou essa parada, eu comecei a frequentar grupos de Facebook, na época obscura ainda. E eu tava pensando em Legião Estrangeira, porque quando você sai do exército, você se sente muito perdido, assim, a síndrome de Rambo pesada. Você treinou, assim, pra uma coisa e você vai voltar a trabalhar no telemarketing. É complicado. Aí eu pensei em ir pra Legião Estrangeira, mercenário total, sujo. Legião Estrangeira é da França, né? Pra quem não conhece. Você tem como se juntar ao exército francês em batalhões de estrangeiros, recebe, trabalha durante 8 anos, depois recebe nacionalidade francesa. Mas é mercenário, pior espécie. Parece muito legal ganhar nacionalidade ao fim, mas eles te querem pra fazer o serviço sujo deles, é isso? Em Malha, eles estavam em Malha, eles estavam em muitos lugares ruins. Bad. Pensei em entrar lá, dei uma olhada, eu tava pensando, olhando pra isso, só que assim, eu gostava da vida militar, gostava de ser militar, gostaria de, na época, estar no combate e tudo mais, estava tarado por isso, só que eu não gosto de exército. E aí eu pensei assim, putz, eu não quero assinar um contrato e ficar 8 anos servindo na França, saca? Tipo, em sisteminha militar, sendo soldado, Deus me livre. E aí eu descobri que tinha brasileiros na Ucrânia, tudo mais, nas regiões rebeldes de Lugansk e Donetsk, e isso me interessou. Isso, e eu dei uma olhada em Rojava também. Rojava é os curdos, né? Isso, os curdos. Aquele território Síria, Turquia. Eu dei uma olhada para ir lá também, mas cheguei a não ir, mas para a Ucrânia eu quase fui. Eu cheguei a conversar com o pessoal que estava lá e tudo mais. Google pesquisar em que guerra ela está. Basicamente isso. Assim, foi basicamente isso que eu fiz. Eu fui procurando, assim, quais lugares dava para eu ir, a partir da Legião Francesa. Uhum. Aí eu encontrei brasileiros lá, conversei com um famoso, aliás, só para falar, né? Olha, tá preso já o cara, coitado. Não vai ouvir o podcast. Não vai ouvir o podcast, coitado. Coitado, ele não é neonazista? Não, ele disse que era nazista, né? Ah, tá, não é neo, tá. Não, então, tipo assim, eu não tenho nenhuma simpatia por esse cara. Assim, eu falo coitado porque coitado de todo mundo, no final. E é um negócio até que vale a pena falar, que o Mapa do Ódio fez um fio e falou que esse cara lutava pelo Batalhão Azov, que não é verdade, ele era da galera pró-Rússia. E eu conversei com ele, o Rafael Luzvarg e tal, conversei com ele, tipo, eu tava treinando russo, dei uma mentidinha, falei que falava um pouco de russo, e aí a gente chegou a conversar, ele passou qual que seria o cronograma, iria para Moscou, de Moscou para fronteira, da fronteira ia para o batalhão de treino, ia ingressar lá na milícia das repúblicas. Eu dei uma encagaçada, a realidade atingiu minha cabeça e eu falei, será mesmo que eu quero ficar atirando nos outros e tomando tiro? Será que eu quero morrer pela Rússia? Será mesmo que é uma boa opção pra minha vida? Só que assim, eu tava num estado bem pesado de depressão e tal, e eu variava em momentos assim de topar o desafio e de ficar meio com o pé atrás. Uhum. Quando eu realmente assim, falei assim, não, eu quero. Vou meio que dar um sinal pra ele que eu quero e já adiantar essas coisas pra ir lá. Começou o cessar-fogo e tal, aí ele já meio que cagou pra mim, aí ele sumiu, aí eu sumi e ficou nessa. Assim, e só pra deixar claro, assim, pelo amor de Deus, eu tô ligado de todos os negócios bad do Luzvarg, não me associo com ele de nenhuma maneira, mas assim, foi o cara que eu falei, eu não vou omitir. Troquei ideia com ele e quase fui. Justo. Dark times. Dark times. Hoje em dia eu sou estudante, galera. Eu sou estudante. A pior coisa que eu fiz é votar no AS no segundo turno. Nossa. Eu nunca votei, cara. Sempre votei PT. Puta que pariu, cara. Vai pra você ver, a gente tem que fazer um episódio desse aí de eu chamar esse camarada meu que vai lá pra Ucrânia pra gente entrevistar ele. Entender por que as pessoas fazem essa loucura. É doido. Hoje em dia eu olho pra trás e eu falo, cara, eu sou um cara, assim, totalmente cagão, não gosto de violência, sou um cara totalmente da paz e eu tava disposto realmente aí, cara. Pra um negócio que eu nem tenho ligação ideológica zero, assim. Uhum. Mas isso é comum também. Agora você tá vendo lá um monte de gente chegando lá. O ser humano é maluco. O ser humano é maluco, talvez um pouco de lavagem cerebral no exército, né? O exército quebra as pessoas. É isso que tu falou também, de tipo, sair de lá, não saber muito quem sou eu, só sei que eu aprendi a lutar, então talvez eu deva aproveitar isso, né? Só sei que foi assim, não sei como é, só sei que foi assim. Uhum. Mas essa é a minha curta história de quase ir para a Ucrânia.
por hoje é só, pessoal. Espero que o episódio não tenha ficado muito longo e, por favor, deixem seus comentários aqui no seu agregador de podcast ou então nos mandem opiniões pelo Twitter, lá no @falasozinho. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.